O secretário de Administração, João Henrique Souza. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Cílis. O senhor tomou conta da pasta há pouco tempo, mas essa informação da antecipação da majoração dos salários dos militares, que foi parcelado em alguns anos pelo governador Wilson, acabou aí assanhando o servidor público. O que o senhor nos diz disso? Bom, na realidade, a Polícia Militar já vai ter uma antecipação. Essa antecipação está prevista agora para o mês de maio. Sim. Então já faz parte dessa antecipação. Ocorre já que existe uma outra estrutura, alguma coisa ainda para entrar para talvez até em 2015, que no dia das promoções dos oficiais, lá na Polícia Militar, o governador demonstrou o interesse de, quem sabe, poder fazer essa antecipação. Para isso, ele conversou comigo e nós estamos, então, realizando os estudos. Para isso, estamos convidando os colegas que fazem parte do Conselho de Gestão de Pessoas aqui no Piauí, que é um conselho presidido por mim, como secretário de Educação, mas composto pelo secretário de Governo, pelo secretário de Planejamento, pelo secretário da Fazenda, pelo Procurador-Geral do Estado e pelo Controlador-Geral do Estado. Nós iremos nos reunir dia 5 para que eu possa transmitir a eles uma fotografia de como está se comportando a estrutura de folha de pagamento no estado do Piauí e que dali possa surgir informações que serão levadas naturalmente ao governador José Filho, no sentido que nós analisemos na totalidade da folha o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Pode haver antecipação? Será feita. Então esses dados serão levados ao governador para que ele possa fazer, com base em dados reais, uma análise do posicionamento da folha. Secretário, qual é a preocupação de todos? Recentemente tivemos a notícia de que o Estado extrapolou o seu limite prudencial. Se não houver uma movimentação de receita, nós já estamos com esse limite extrapolado. Ainda há mais a questão do crescimento vegetativo da folha, ou seja, aquele crescimento que independe de se colocar mais servidores, de se colocar mais cargos. É um crescimento pelas promoções, pelo tempo de serviço, é natural e normal. E calcula-se que esse crescimento gira em torno de 5%. Então, nossa preocupação e dos funcionários públicos, de uma maneira geral, é de que, se assim continuar a acontecer, não houver um resultado de crescimento na receita, como é que o Estado vai poder fazer essa antecipação, que é importante, que é necessária, que é de direito e que preocupa a todos? Deixa eu dizer, Léo, na realidade, além de tudo que você já disse, existe também o fato de leis que já foram aprovadas na Assembleia e que determinaram que uma parte seria cumprida no mês tal, outra parte no mês tal. Este mês tal próximo é maio, em que algumas categorias terão a situação cumprida. Depois nós temos setembro e temos dezembro. Então tudo isso preocupa. Por quê? Porque as folhas de pagamento de todos os estados, elas são atreladas à lei de responsabilidade fiscal, que diz que, se eventualmente o estado ultrapassar o limite máximo, ele deixa de receber, inclusive, os repasses institucionais. Ou seja, vira uma situação complicada e muito difícil. Por isso mesmo, eu diria para vocês primeiro o seguinte: com relação à folha do mês de abril, que começa a ser paga hoje, nenhum problema, nenhuma dificuldade, a folha será cumprida tranquilamente. O secretário Mário Lacerda da Fazenda já assegurou isso. O que nós estamos fazendo é exatamente nesta primeira folha do governo Zé Filho, verificar aonde vai ficar este limite. A Fazenda só tem condição de nos informar isso no próximo dia 10, que é quando faz o levantamento de todas as receitas do Estado. E nós vamos ver o que aconteceu. Mas antes do dia 10, já no dia 30, nós faremos essa reunião que eu fiz notícia aqui, no sentido de que nós possamos fazer uma análise geral, global, detalhada, para que possamos levar ao governador do Estado situações extremamente factíveis em cima das quais ele haverá de decidir. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa preocupação. Então, só para arrematar nesse ponto, os servidores que têm essa expectativa podem ficar, de certa forma, tranquilos de que o Estado vai fazer
todo o esforço e até garantir que todo que foi acordado e que resultou em lei será cumprido. Com absoluta certeza. Então eu diria que esse mês de abril nós não temos nenhuma novidade. E até diria para você o seguinte, se eu fosse italiano, ia dizer que era a fortuna, que é a sorte, não é? Mas nós estamos conseguindo fechar a folha agora do mês de abril. Por incrível que pareça, é uma diferença pequena, mas significativa, mas nós fechamos essa folha com R$1.058.000 a menos do que a folha de março. O que seria pouco, mas se fechou a menos. O ruim seria se nós tivéssemos fechado com 1.058.000 a mais, não é? Mas a folha foi completa, começa a ser paga hoje, vai até o dia 6, o pagamento sem nenhuma dificuldade, tudo absolutamente tranquilo, dentro daquela tabela feita pelo Estado. E acho que assim será durante todo o governo Zé Filho. Creio que não haverá grande susto. Agora, nós temos que nos preparar, temos que nos precaver, até porque o cumprimento dessas leis já aprovadas demandam mais despesa. Então nós temos que fazer o levantamento para que, eventualmente, o governador possa confirmar a participação de um órgão desse, que possa vir a ter uma antecipação ou coisa parecida. Mas nós queremos levar para ele, e levaremos, toda a definição pormenorizada para que ele possa tomar as suas decisões. Olha, daqui a pouco nós vamos dar informações sobre uma manifestação dentro da Casa de Custódia. Dificuldade, a secretária Ana Paula, deputada Ana Paula, não está conseguindo diálogo. 120 presos desde ontem não se alimentam e ameaçam matar uns aos outros. Já suspenderam as visitas. Suspenderam as visitas, claro, e eu acho que ela não pode ceder. É uma situação realmente delicada. Já nós vamos entrar em detalhes. Acesse o meunorte.com que você terá detalhes. Mas, secretário, voltando à nossa entrevista, o governador teria dito depois de uma reunião inicial que queria a economia. Sim. Foi levado a público. Nós temos um grande problema, terceirizados. Vocês já chegaram nesse ponto? Já. Porque parece que tem terceirizado aí vazando pelo ladrão. O negócio tem todo jeito. Na realidade, Silas... Só para complementar o que o Silas está perguntando, calcula-se que a folha de pagamento do Estado são 126 milhões. Não, hoje é 260 milhões. 262 milhões. Eu confundi. Mas que teriam 44 milhões de terceirizado. Era bom que o senhor explicasse isso também. Não, na realidade não chega a isso não. O que acontece é que existe alguns terceirizados que eles, nem na folha eles são. Por exemplo, existe terceirizado da educação que são pagos pelo Fundeb, não é? E existe alguns outros terceirizados que foi feito uma legislação que chama-se isso, contratos temporários, como, por exemplo, alguns professores da UESP que são contratados por contrato temporário, eles estão inclusos na folha. Então, e existe também uns ainda com aquela característica antiga do tal do serviço prestado. Então, todos esses números nós estamos levantando para levarmos ao governador. Nós já temos praticamente todos esses números, com base nessa folha desse mês que foi fechada, para levarmos ao governador e decidir, olha, aqui tem isso, tem isso, tem isso. Por quê? Porque nós estamos torcendo para evitarmos esse limite, que é o limite vermelhíssimo, não é? E se ele fosse aproximando, ou se ele, baseado nesta folha, com o resultado das receitas de abril, não baixar o percentual, que já está em 46 e alguma coisa, então alguma providência, eventualmente ou necessariamente, vai ter que ser tomada. Desses primeiros números, existe gordura? Eu acredito que sim. Muito pouco. Eu acredito que se formos observar, existe gordura suficiente para suprir a necessidade de recursos das categorias que entrarão em maio. Tá certo. Pode se resolver. O que está excedendo em terceirizado, se reduzir esse valor, para que todo mundo entenda bem, pode servir para o mais importante, que é cumprir o que a lei está definindo. Perfeitamente. Então, os que têm Vocês, essa como ex-deputados, entendem isso rapidamente. E nós queremos passar para o público de forma cada vez mais clara. Clara, né? Deputado João Henrique, agora uma pergunta. Nós estamos tendo problema, por exemplo, na Polícia Civil, nós temos cerca de 200 concursados a serem chamados. Estamos necessitando, temos perícia atrasada. Amanhã eu vou mostrar um material que não tem perícia saindo, nós estamos com um problema de BO em distrito. Nós temos concursados em outras áreas que não foram chamados. Onde entra a preocupação do governo de chamar essas pessoas que fizeram o concurso, que passaram, que já fizeram inclusive formação e que não são chamados?
Deixa eu lhe contar, na realidade desse número de um primeiro concurso feito, resta um número muito reduzido a ser chamado de um concurso anterior. Já existe um concurso posterior. Né? O posterior, Silas, ele se concentra mais no agente penitenciário, que é um número muito grande. O anterior são agentes de polícia. Né? E ainda alguns, como você falou aí, que trabalharão nessas áreas mais específicas. Tem um psicólogo, né? Tem uma pessoa... Muito bem. Então, esse grupo anterior, eu diria que seria o grupo que teria, no meu entendimento, natural, direito de ser chamado preferencialmente aos outros que fizeram um concurso a posterior. Eu acho isso óbvio, né? Agora, o que acontece? A Polícia Civil, ela tem uma série de demandas. Uma é essa, do pessoal do concurso anterior, a outra é deste concurso que ainda o pessoal terminou o treinamento agora, a outra é a promoção dos próprios policiais civis, que há algum tempo não é feita, né? E recentemente foi feito dos policiais militares, então é natural e justo que se faça do policial civil. E tem mais umas, eu me lembro bem que eles me levaram umas 5 demandas. Nós estamos verificando e eu pedi que após esse levantamento que eu pretendo fazer na quarta-feira, nós voltemos a conversar para olhar qual é a prioridade das demandas ou qual é a demanda prioritária para que nós possamos começar a fazer o atendimento. Secretário, há ainda uma preocupação muito grande e é uma avaliação nacional de que dos últimos anos e muitos anos não houve uma preocupação em, através de órgãos policiais federais e estaduais, de repor o contingente de cada uma dessas instituições. Gravíssimo. E aqui a nossa situação é gravíssima. Gravíssima. Este ano e no próximo teremos uma perda significativa. E o governo, embora inicialmente projetado para 9 meses, o que se pensa em fazer para, nesse curto período, pelo menos buscar um concurso para que mais na frente já se possa fazer a capacitação desses servidores e possa melhorar o nosso aparato policial, que está muito aquém da nossa necessidade. O senhor não acha? Olha, quando você fala, por exemplo, em polícia militar, eu diria para você que até o concursado já existe. Porque houve realmente um concurso e além dos que aprovaram, há uma lista de excedentes, há uma lista de classificados que sempre se busca também. Então, na Polícia Militar, eu diria que não no número suficiente, ainda muito longe do número suficiente, mas já existe a perspectiva da existência dos concursados. É uma questão de chamá-los, né? Com relação à Polícia Civil, há esses concursos também já realizados. Agora, aqui e ali, como por exemplo na UESP, pode haver a perspectiva de se fazer um concurso, ou se projetar um concurso pelo fato de quê? Pelo fato de que existem realmente os professores que são dessa folha temporários, que o Ministério Público, com muita razão, entende que não deveria existir e que deveria existir concursados. Então é muito provável que se projete um concurso para a UESP para que se sane essa questão de natureza legal.